começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Tem costumes estranhos, tem inglês escondido, tem fugido do óbvio, tem altos comentários. Está começando agora o Terra Estrangeira. Está começando agora o Terra Estrangeira. Meu filho. Bem-vindo ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou a Carol Pacobaíba. Eu sou o Júlio Samico. E o convidado deste programa é o Éder Rezende. O Éder é blogueiro, autor do blog quatrocantosdomundo.wordpress.com, junto com a esposa dele, que é a minha xará, a Fabiana. E o Éder vai nos contar um pouco da experiência deles de viajar 16 meses pelo mundo. Ou seja, o Éder e a Fabiana realizaram o sonho, que acho que é o sonho de muita gente, né? Que é o de dar a volta pelo mundo e ficar mais de um ano conhecendo aí vários países, mais exatamente 37 países na Europa, África, Ásia e Caribe. Sensacional, né? Eu tenho que revelar aqui que eu tenho esse sonho. Quem não tem, né, Carol? Bom, quem não tem, eu não sei, eu sei que eu tenho. Bom, e agora é a hora da nossa propaganda do Terra Estrangeira, nosso site que é o www.terraestrangeira.com.br, nosso Facebook, Carol. O nosso link é o www.facebook.com/terraestrangeira. Tem também nosso Twitter, né? Que é twitter.com/T-Estrangeira. A letra T, estrangeira. Queria agradecer também a Servihost, nosso parceiro. Graças a Servihost, Terra Estrangeira está lá, online. Firme e forte. Vamos lá então ao programa. Vamos lá, vamos dar a volta ao mundo agora. Vamos começar. Eu tô indo agora. Saí, fui. Atenção, passageiros com destino a Camamu. Portadores de ficha cor de teta de vaca. Portão B de boi. O Éder vai nos contar como é possível se preparar para fazer uma aventura dessa, né? Uma aventura inesquecível. Porque acho que muita gente sonha, né? Fala, ai, nossa, meu sonho. É aquela coisa, né? Ai, qual que é o seu sonho? Ah, ganhar na loto, fazer uma viagem pelo mundo. Então sempre fica naquela coisa tão, né, empírica, assim, né? Uma volta pelo mundo, viagem pelo mundo. O objetivo é contar que não é uma coisa assim tão inalcançável, né? Que a gente lá, com planejamento, né? E lógico, dinheiro também a gente consegue fazer, né? Bom, e conhecer tantos lugares assim deve ser maravilhoso, mas quando a gente pensa na viagem, a viagem do Éder durou 16 meses, acho que a primeira coisa que nos vem à cabeça é o custo, né? É. Como é que é, Éder? Conta pra gente. Foi caro? Como é que... Então, caro é relativo, né? O que é caro pra mim pode ser barato pra você, né? A gente teve um custo total da viagem, né? Eu e minha esposa, para 2 pessoas, incluindo todos os custos de alimentação, transporte, inclusive avião. A gente gastou $80 por dia, né? 80 dólares por dia. Muito bom, hein? Que, na verdade, se você pensar, é o que você gasta ficando na sua casa, né? É basicamente isso, né, Éder? Mesmo se você não viajar, você vai acabar gastando, né? Pedindo uma pizza. Porque a gente não tem dinheiro pra pagar essa pizza que você acabou de pedir aqui, né, rapaz? Ou você vai me dizer que... Rapaz, nós vamos comer pizza de graça com a promoção da Piriri Pizza. Piriri Pizza? Então, na verdade, assim, de onde você está viajando, esse custo pode cair muito, né? Isso foi uma média. Mas, por exemplo, no Sudeste Asiático, esse custo é muito menor, né? E na Europa, muito maior. Então, depende de quanto tempo você fica em cada região, esse custo pode variar um pouco. Mas a média nossa foi de $80 por dia. Peraí que eu acabei de abrir a minha calculadora aqui. Vocês viajaram 480 dias, né? Isso. Vezes $80, vamos ver quanto que saiu isso. 38.400 para 2 pessoas. Olha só. Quer dizer, não é uma coisa impossível, né, gente? 38 mil é o quê? É o preço de um carro. É aquele carro que você comprou. É. Exatamente, é o preço de um carro, né? Então não é uma coisa assim, nossa, eu preciso ser milionário para fazer uma volta ao mundo. Não é assim, né? Muita gente pensa isso, né, na verdade. Uhum. Até perguntavam pra gente, nossa, mas vocês são filhos de milionários, né? Não, na verdade não é. E isso muito fruto da falta de informação, né? A gente começou a ter esse sonho, né? Começou a perceber que isso era possível quando a gente viajava de férias por 30 dias
e encontrava pessoas viajando por um ano e meio. Nossa. E a gente viu que essas pessoas não eram filhos de milionários, né? Eram pessoas normais que trabalhavam, juntavam o seu dinheiro para depois poder realizar o sonho. Eu acho que as pessoas têm muito medo de largar tudo, né? Pensar, como é que eu vou sair do emprego, né? Ficar um ano sem emprego, não sei o quê. Mas, bom, dá pra ver que não é nada impossível. Eu acho que usam o dinheiro como desculpinha, né? Ah, não tenho dinheiro pra isso. Eu gostaria muito de ir, mas não tenho dinheiro. Se escondem atrás dessa desculpa, né? E eu acho que tem que ter muita força de vontade, né? Pra começar esse planejamento. Porque tem que fazer bem a risca, né, Éder? Isso vale para todo sonho teu, né? Cada um tem um sonho. Nosso sonho era viajar, dar a volta ao mundo, né? Mas isso vale para qualquer sonho. Você tem que ter um sacrifício para conseguir alcançar seu sonho. Todo sonho tem um sacrifício. Seja comprar sua casa, seja viajar pelo mundo, seja comprar o carro que você quer, ou seja, um dia parar de trabalhar e viver da sua própria renda, do dinheiro que você juntou, né? Todo sonho tem um sacrifício. Então é bem por aí. A gente fez o nosso sacrifício e conseguiu. Éder, mas esse valor que você falou de $80 por dia também está incluído as passagens de avião? Não, né? Tudo. Tudo? Tudo? Então, é isso que eu tô falando. Só. Tudo, gente. A gente não usou muito o avião, né? A gente usou pouco as passagens de avião, a gente fez poucos roteiros aéreos, né? Os roteiros aéreos que a gente fazia era mais para mudar de continente. Por exemplo, saindo da África e indo para o Sudeste Asiático. Certo. Aí fomos de avião. Mas a maioria dos roteiros que a gente fazia terrestre mesmo. Ou via trem, ou via ônibus, ou carona, ou dos mais variados tipos de transporte. Né? Olha só. Mas me conta uma coisa, Éder. Quando é que o sonho saiu do papel e se tornou realidade? Assim, quando é que vocês definiram? Bom, vai ser esse ano, né? Vamos parar. Como é que foi? Conta um pouco pra gente quais foram as dificuldades do planejamento. O que aconteceu foi o seguinte, a gente sempre gostou de viajar, né? E como eu te falei antes, a gente percebeu que era possível fazer uma volta ao mundo porque outras pessoas normais, né, entre aspas, faziam, né? Não milionários. A gente estava em um feriado em Itatiaia, né? Eu e a Fabiana. E nessa época eu estava lendo o livro da família Schurman. Nossa. Eles fizeram uma viagem de volta ao mundo, mas de barco. Né? Certo. E aquilo foi me inspirando cada vez mais, né? A gente ficava fazendo trilha, né? Em Itatiaia, fazendo trekking. E na época estava chovendo muito, então o trekking era bem silencioso, né? A gente não falava muito, só andava, caminhava. E enquanto eu caminhava, eu pensava. Acho que eu pensei demais, né? E no final do feriado, né? Quando a gente estava indo embora já, eu perguntei para Fabiana. Falei, vamos fazer uma viagem de volta ao mundo como eles fizeram, mas não de barco, né? Porque até a gente comprar um barco, aprender a velejar, vai demorar muito. E eu achei que ela ia falar, não, você é louco. Esquece isso. Ela falou, não, vamos. Topou de cara. Isso aí aqui é deu bom, medo, né? Ih, topou. Aí agora sim complicou a situação. Ela topou, como é que eu vou amarelar agora? Não dá, né? Então vamos. Aquele dia foi que a gente decidiu o que a gente ia fazer. Depois de 10 meses, naquele dia a gente estava começando a viagem. Olha, então foram 10 meses de planejamento, juntar o dinheiro e resolver que iam parar tudo mesmo. Os 10 meses foram bastante de planejamento, né? O juntar o dinheiro não teve tanto, teve, né, claro, mas a gente sempre juntou dinheiro, a gente sempre teve uma organização, um planejamento financeiro muito bom, né? Então a gente sempre guarda, até hoje, né, guarda bastante dinheiro do que a gente ganha, né? Eu tô falando bastante do que a gente ganha, né? Certo. Da porcentagem que a gente ganha. E a dificuldade que a gente teve na época, isso foi em 2008, né? A viagem começou em 2008 e a decisão foi em 2007. Né? Certo. Era muito difícil encontrar brasileiros que já tinham feito isso, né? Uhum. Então, a dificuldade que a gente teve foi mais essa, né? Encontrar alguém aqui no Brasil que já tinha feito isso para poder pegar dica, pegar informações, para poder tatear melhor o que a gente estava fazendo, né? Não tinha o teu blog ainda, né? Por que a gente coloca tanta informação no blog? Né? Porque a gente sabe que para quem quer fazer isso, às vezes não é tão fácil pegar informação. Né? Não, a gente sabe, E a gente acabou encontrando só um casal que já tinha feito, né? Que é o Rob e a Grace, né? Eles fizeram uma viagem, só que eles vieram de carro. Nossa. É diferente da viagem que a gente fez. A gente foi até a casa deles, eles foram super receptivos, deram várias dicas pra gente. E foi as únicas pessoas que a gente conheceu aqui no Brasil que já tinham feito isso, que puderam ajudar a gente. O resto foi meio um aprendizado na marra mesmo. Bom, o lado financeiro, você falou que vocês sempre se planejaram bastante, né? Então isso não foi muito a preocupação. Mas e pra largar o emprego, Éder?
qual que é a tua área, no que você trabalhava antes e a Fabiana? Vocês também se planejaram quanto a isso? Nós dois somos engenheiros, né? Engenheiros. Isso. Na verdade, o emprego foi mais um motivo pra gente estar largando tudo e estar realizando nosso sonho. A gente estava estável nas empresas, né? Mas essa estabilidade gerou um descontentamento. Então a gente não estava crescendo, também não estava regredindo, tava aquela vida, sabe, monótona. Estagnado, né? Tava aquele negócio que não acontecia nada, né? Então foi mais um motivo pra gente também tomar a decisão de sair pelo mundo, né? A gente vai sair agora, vai voltar e talvez as coisas continuem do mesmo jeito, se a gente ficasse aqui. Uhum. Agora, a saída, né, nós dois pedimos demissão, né, e foi uma coisa bem planejada, a gente avisou as empresas com 3 meses de antecedência para eles se programarem bem, então foi uma coisa bem amistosa, assim, com relação às empresas que a gente trabalhava, né, eles entenderam, até na época o meu chefe falou, o que eu posso te falar é só parabéns, né, pela decisão, eu não vou te fazer uma contraproposta, porque eu sei que você não vai aceitar, né? Foi, então, só parabéns e enquanto você continuar aqui com a gente, espero que você continue desempenhando bem como você sempre fez. Isso. Então foi bem tranquilo. Foi. Na verdade foi aquela coisa, né? Já estava estagnado, você já queria mudar de alguma forma e não ia fazer muita diferença, né? Não ia. Você saindo e tendo uma baita aventura dessa, você também tinha toda a chance de voltar e encontrar outro emprego, ou de repente até voltar para a mesma empresa, não sei, né? E foi o que aconteceu, na verdade. Foi o que aconteceu, olha isso. Eu voltei empregado já. Que legal. A tua vaga ficou lá te esperando. Quando eu voltei, eu já voltei empregado. Ou seja, eles já estavam precisando de uma pessoa que, por um acaso, era eu. Que legal. E agora uma pessoa muito mais, com uma outra visão de mundo, né? E tenho certeza que você voltou uma pessoa diferente, né? Depois dessa aventura toda. Vamos agora para algumas perguntas práticas, né? Dinheiro. Né? Como é que a gente faz? Não dá pra sair do Brasil com todo o dinheiro que vocês precisam, né? Não. Mesmo porque acho que tem um limite, né? Por causa das normas, né? Vocês levaram cartão, vocês deixavam no banco e chegando no país vocês trocavam pela moeda local, vocês usaram travel money, o que você sugere? Então, a gente trabalhou com 3 modalidades de dinheiro, né? O dinheiro cash, fora a Europa, que você tem que usar o euro, no resto do mundo é o dólar mesmo que vale, que é a moeda mais fácil para se trocar. Então a gente levou um pouco de dólar, né? A gente também usou o Visa Travel Money, que é uma ferramenta muito boa. A gente acabava recarregando o Visa Travel Money via internet. Então a gente mandava um e-mail para o banco, pedia a cotação, a gente acertava, fazia uma média, um DOC para o banco, e no outro dia o dinheiro estava no cartão. E a gente usou também o cartão de crédito, né? Mas o cartão de crédito mais para sacar dinheiro do que para pagar como cartão mesmo. O nosso cartão, isso é importante, né? O nosso cartão ele não cobrava para saques no exterior, né? Até um limite, então a gente tinha 20% do valor do crédito para poder sacar no exterior sem cobrança nenhuma. Quem for fazer um tipo de viagem dessa tem que procurar um cartão de crédito que tem alguma coisa parecida. Oferecer esse tipo de vantagem, né? Porque se você pagar no cartão em si mesmo, o problema disso é depois ter o câmbio, né? O IOF. E aí, IOF, O IOF era 0,86, né? Uhum. Então não era um empecilho tão grande. Hoje ele já tá bem mais, né? Tá com 6,86 ou 5,86, não me lembro de cabeça. Caramba. Mas hoje o IOF é um grande problema. Na época não era. E uma outra curiosidade, como é que ficaram as coisas no Brasil? Vocês fecharam a casa? Ou alguém olhava, conta pra pagar? Como é que vocês deixaram as coisas? Então, a gente costuma dizer que o mundo conspira para que tudo aconteça, né? E o mundo conspirou para que a nossa viagem acontecesse. A gente ia deixar a casa fechada, né? Mas um mês antes da gente sair, um casal de amigos nossos casou, estavam procurando um apartamento para morar no bairro que a gente mora. Olha! E deu tudo certo, eles acabaram morando aqui durante 1 ano e meio no nosso apartamento. Isso foi bom por vários motivos. Primeiro, porque o apartamento não ficou fechado, então eles conseguiram conservar o apartamento. Né? Certo. Uhum. Depois, porque eles pagaram um aluguel pra gente, né? Então era uma renda extra que a gente tinha aí, né? Pagaram condomínio, pagaram IPTU, pagaram todas as taxas referentes ao apartamento durante esse período. Ou seja, uma boa ideia é tentar alugar a tua residência para alguém no Brasil, porque aí acaba cuidando e pagando condomínio, essas coisas. Éder, me conta como é que vocês fizeram o roteiro. Como vocês fizeram para escolher todos os países por onde vocês iam passar? Como foi que vocês fizeram o planejamento de vocês, dos países? A gente não fez, né, Carol?
Não teve planejamento. Vocês planejaram os continentes e foram embora. Não, na verdade, assim, como eu te falei, a gente teve bastante dificuldade de encontrar pessoas que já tinham feito isso, né? Então foi um pouco na marra. Costuma dizer que compra passagem que o dia chega, né? Então a gente comprou a passagem pra sair daqui em agosto. A passagem nossa era pra Espanha. A gente sabia que a gente ia rodar lá na Europa. O planejamento que a gente fez era mais global, assim. A gente mudava de hemisfério, conforme o clima. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Ótimo! Vocês iam no verão, né? Assim, no Vocês calor, fizeram a né? rota do sol, né? Ia seguindo o sol. Quando tava verão no hemisfério norte, a gente tava no hemisfério norte. Quando começava a fazer frio, a gente ia pro hemisfério sul. Olha, mas eu acho uma ótima ideia, né? Isso é bom porque sua bagagem, sua mochila acaba sendo bem mais leve. Você não tem que levar roupa de frio, né? E os dias são mais longos, né? Exatamente. Você pode aproveitar mais. Com sol, com verão, você fica mais tempo na rua, conhece mais coisas, conhece mais pessoas, né? É melhor. Então, o planejamento foi basicamente esse, né? E aí, no meio do caminho, a gente ia mudando. Como a gente não comprou aquele ticket de volta ao mundo, né? De avião. Era outra pergunta que eu ia fazer, porque tem esse ticket que você tem um número, você faz uma combinações, né, Éder? Explica pra gente. Você escolhe os continentes e tem direito a um número X de paradas. Isso. São 3 alianças de companhias aéreas que vendem esse ticket. Esse ticket é um pouco limitante, né? Pro nosso caso, a gente acabou não escolhendo ele, porque primeiro você tem que viajar num sentido só. Leste pra oeste, oeste pra leste. Você não pode voltar. Ah, que estranho. Isso. Depois ele vale por 1 ano só. Então nossa viagem durou mais que 1 ano. Então a gente não ia conseguir fazer todos os trechos com esse ticket, né? Depois a gente já sabia, quando a gente saiu, que a gente queria ficar muito tempo, curtir bastante o continente africano, né? Que poucas companhias aéreas, na verdade, das 3 alianças que existem, só uma delas é que voa para o continente africano e para poucos lugares, né? Certo. E o quarto empecilho pra gente que a gente viu de comprar esse ticket é que esse ticket você tem que previamente agendar as datas dos voos, né? Você pode depois reagendar, remarcar, mas você paga uma taxa para remarcar. Então você tinha que ter tudo muito certinho, muito quadradinho com relação às datas dos voos que você ia fazer. E amarrado, né? Você acaba ficando sem a possibilidade de poder ficar mais tempo num lugar que você gostou mais, ou menos tempo num lugar que você não gostou. Exatamente. Vira quase uma viagem de excursão, né? Eu acho que vale mais a liberdade, né? Aquela coisa de pegar o voo no dia que você quiser, não ter que ficar correndo ali, né? Vamos fazer correndo porque vai sair o avião. Não sei, eu também acho que deve valer mais a pena. Na verdade, não existe uma liberdade 100%, né? Vamos dizer, 99%. Porque você tem que comprar um voo 1 hora e depois você vai comprar com 1 mês de antecedência, 2 meses, e a data vai chegar e às vezes você quer ficar mais tempo naquele lugar, né? Então existe uma liberdade bastante grande, mas nunca é 100%. Né? Certo. Bom, você falou da mala, né? Que no verão, assim, é bem melhor. Vocês viajavam com mochila, assim? Era uma mochilona ou era mala mesmo? Não, a gente nunca viaja de mala. Olha aí novamente, toca o telefone, invertendo a situação. Se eu recebesse a megera de volta, ele me dava o dobro da grana. Não, mas nada contra, tá? A gente viaja com mochila porque é o nosso estilo, a gente acha mais fácil, né? No Brasil e em outros lugares do mundo, as calçadas são ruins pra você estar carregando uma mala de rodinha, então a gente prefere usar mochila mesmo. Certo. E a mochila é aquele negócio, você começa a viagem com uma quantidade de coisas, de peso, e você volta com muito menos. Nossa mochila voltou com 8 quilos. 8 quilos? Isso. Nossa! 8 quilos por 1 ano na bagagem, tá no lucro. Eu voltaria com 8 quilos só de pendrive, cartão de memória. Nossa, é mesmo. Ele já pensa nas bugigangas que ele vai comprar. Não, que bugiganga, só cartão de memória. 8 quilos de cartão de memória. Só das fotos que ele ia ter tirado, né? Na verdade, eu saí daqui do Brasil com 5 camisetas e voltei com 3. Olha aí. Quanta economia. Genial. Mas vocês não trouxeram, assim, aquela coisa, né, de básica, né, que turista faz, de trazer um monte de souvenir, né, de lembrancinha dos lugares? Não dava, né? Não ia caber na mochila, cada lugar a gente comprava uma lembrança que é um imã de geladeira, né? De cada lugar que a gente passou. Boa, porque é pequeno, não ocupa muito espaço na mochila, né? Só isso que a gente comprou. Nossa, a tua geladeira então deve ser lotada, né?
Dima. Ele tem que pôr umas 3 geladeiras. É. Ele pode brincar de War só com os ímãs de geladeira Boa. dele. Éder, me fala, como é que vocês se viravam com o idioma? Vocês falavam inglês? Vocês conseguiam se comunicar legal com o inglês? Como era? Então, nós dois falamos inglês, né? A gente fala espanhol também. Uhum. Mas em alguns lugares do mundo, o inglês e o espanhol não serve pra nada. Vocês passaram algum perrengue, assim, por causa disso, com dificuldade de comunicação? Então, quando a gente foi pro norte da África, né, a gente foi pra Tunísia e pro Marrocos, lá eles só falam árabe, Nossa. a língua materna deles, e falam francês também. Aham. Eles foram colonizados pela França, né, colonizados pela França. E a gente não falava francês. No começo, o primeiro país foi a Tunísia, a gente teve bastante dificuldade de comunicação, né, aí a gente encontrou uma pessoa que a gente acabou ficando amigo, né? Ela é australiana, mas ela mora no Canadá, aí no Canadá. Pros lados de cá. E ela fala francês, né? E aí a gente fez um bem bolado, né? Que ela tava viajando sozinha na Tunísia, um país muçulmano, ela tava encontrando bastante dificuldade de preconceito. Bom, as dificuldades inerentes de uma mulher sozinha, uma mulher ocidental sozinha num país muçulmano, só que ela falava francês, então a gente fez a combinação. Bom, a gente viaja junto, você vai ser nosso intérprete e a gente protege você contra as cantadas dos locais, contra os problemas todos. Aí a gente até brincava, né, que nos países muçulmanos eles podem ter até 4, 5 esposas, né? Eu falei, bom, pode ser a segunda esposa. Ela era a sua segunda esposa ali, boa. Aí a gente acabou viajando com ela, mas a gente viajou só 3 dias com ela, né? E nesses 3 dias a gente acabou aprendendo umas 10, 12 palavras em francês, pra gente não morrer de fome e conseguir viajar por lá. Uhum. Isso aqui é o bom, né? É assim, aquela coisa, né? Se você aprende ali pelo menos o básico, você se vira, né? Não morre de fome. Exatamente. Agora, vocês não traçaram esse roteiro minucioso de cidade, né? Então, beleza, vocês começaram ali pela Europa. Mas vocês também não faziam nenhuma reserva de hotel, assim? Vocês chegavam na cidade, iam procurar hotel? Como é que era? Como eu te falei, aprender na marra, né? A gente acabou aprendendo. O que a gente fazia? A gente entrava na internet e olhava umas 2 ou 3 pousadas ou albergues que geralmente ficavam na mesma rua, né? Uhum. Existe sempre nas cidades uma região que são as regiões dos albergues ou das pousadas. Então a gente olhava o endereço, mas não reservava. Aí a gente chegava, ia direto para esse local e visitava o local. Se o primeiro tivesse um aspecto legal que a gente gostasse e o preço também, a gente já ficava. Senão a gente ia pro segundo, né? E raramente a gente chegava no terceiro, né? Dos 3 que a gente via, geralmente a gente ficava com 1. Teve, assim, algum país, pelo menos, que não estava nos planos e acabou entrando, assim, por sugestão, até de outros turistas? Vários locais a gente acabou visitando, por sugestão, a gente encontrava alguém no albergue e conversando com as pessoas, falava, tô indo pra tal lugar. Não, você tem que ir pra esse lugar antes. Olha. É muito legal, você tem que ir. E teve um país que a gente não ia, que a gente acabou indo, que foi a Dinamarca, né? Por quê? Porque a gente encontrou uma dinamarquesa no Sudeste Asiático, né? E a gente ficou muito amigo dela, a gente viajou 15 dias juntos, né? Praticamente obrigou a gente a ir na casa dela. Ela puxou sardinha pro lado dela. Ah, mas tá certo, né, gente? E eu acho que esse negócio de amizade é tão importante porque a gente sabe, né, que às vezes você faz uma amizade durante uma viagem e é tão intensa, né? Até pela própria experiência que acaba virando amigo mesmo, né? E vocês fizeram muita amizade, assim, durante a viagem? Tem gente que vocês falam até hoje ainda? Sim, essa dinamarquesa é uma pessoa que a gente fala até hoje. A gente fez amizade também com 2 espanhóis, que eles já vieram pro Brasil, já ficaram aqui em casa. Olha que legal. Disso a gente já foi viajar com eles também pra Rússia. Vocês foram pra Rússia? Então, não na viagem de volta ao mundo, né? Depois foi viajar pra Rússia e foi com eles. Então, assim, teve a viagem de volta ao mundo, só que depois ainda várias viagens pra outros pontos que vocês acabam indo, né? Assim. A viagem de volta ao mundo acabou, mas a gente continua gostando, a gente gosta de viajar ainda, né? Vamos ver onde falta, né? Vocês olham lá no mapa, pra onde a gente não foi ainda? Vamos pra aqui, né? Na próxima viagem, vamos pra cá. Essa pergunta é legal, porque todo mundo pensa assim, né? Pelo menos eles falam pra gente. Nossa, vocês fizeram a volta ao mundo, vocês conhecem o mundo inteiro, né? Bom, depende do referencial. Pra gente, a gente acha que a gente não conhece nada ainda, tem muito lugar pra conhecer. Nossa! Bom, acho que não. Mas o mundo é gigante, né, gente? É tanto lugar pra conhecer. Cada país, né, tem tanta coisa pra ver ali dentro, né? Imagina o mundo inteiro. É uma loucura mesmo. É tão grande
e ao mesmo tempo tão pequeno, né? Que a gente tem até uma frase que a gente fala, que o mundo não passa de uma pequena vila, né? Porque a gente encontrava as pessoas em um país, depois a gente encontrava a mesma pessoa em outro país. Nossa! Que legal. Dá uma impressão do mundo ser tão pequeno, né? Outro exemplo disso eu conheci uma pessoa aqui no Brasil, que também tem blog de viagens, e ele ficou hospedado na mesma casa de uma pessoa na África do Sul que eu também fiquei. Nossa! Que mundo pequeno. Aliás, devem ser bem hospitaleiros, né? Esse pessoal que recebeu vocês. Né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Esse pessoal que recebeu a gente é de um site que chama Couchsurfing. Ah, sim. Você se inscreve pra poder se hospedar na casa do outro e você também recebe. É genial. Acaba hospedando bastante gente e, por coincidência, hospedaram 2 brasileiros que acabaram se conhecendo no Brasil. Aliás, esse programa é muito genial, né? Imagina você ficar indo, né? E dorme na casa de uma família. Ou seja, não tem melhor jeito de você conhecer ali a cultura local mesmo, né? E essa, pra mim, é a principal vantagem do Couchsurfing, né? Você conhecer a realidade local e todas as dicas dos locais, né? Ou seja, eles sabem os dias que os museus são grátis, não pagam, eles sabem qual o melhor transporte para ir de um ponto até o outro, isso aí é a melhor coisa que tem. Agora, uma outra pergunta, que na verdade 3 perguntas em uma que eu vou te fazer, né? Que são coisas também práticas e meio obrigatórias. Visto, vacina e seguro-saúde, que a gente sabe que, né, em vários países a gente precisa disso. Como é que você faz? Deu pra ver tudo antes ou você ia vendo, assim, conforme ia chegando no lugar? Então vamos lá. Primeiro, visto, né? Fora o visto dos Estados Unidos, né, os outros vistos, eles valem por 3 meses só, né? Como a viagem durou 1 ano e meio, então não dava pra tirar o visto antes, né? Não tem como fazer do Brasil. Tem que acabar se programando pra tirar o visto da embaixada em outro país, geralmente em um país vizinho, né? Ou seja, o Brasil tem embaixada da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, que são todos os vizinhos. Se você quer ir para a Índia, você tem que se programar para pegar um visto em algum país ali do lado, né? Um lugar perto que geralmente tem embaixada. Então era assim que a gente se programava, né? Com relação aos vistos. Certo. Vacinas, bem legal também falar isso, mas a gente tem uma sorte bastante grande que a gente mora aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no Hospital Emílio Ribas, tem o Núcleo de Medicina do Viajante. Olha! É um serviço totalmente grátis, você não gasta R$1 para isso. Você marca, liga lá, marca uma consulta. Tem um médico infectologista, que é um médico super especializado. Na verdade, são 2 ou 3 consultas, né? Dependendo da quantidade de lugares que você vai. Ele vai te perguntar todos os lugares que você quer visitar, que você vai passar, e vai detalhar cada doença que é típica daquele país. As prevenções que você vai ter que ter para evitar aquelas doenças. Depois disso, ele vai te encaminhar para tomar todas as vacinas imagináveis e possíveis, né? Também de graça, sem custo nenhum. De hepatite, de raiva, febre amarela. Bom, é uma lista bem grande de vacinas, né? Virou uma peneira depois. Imagina. Esse serviço é totalmente grátis, né? Então é bem legal divulgar, que pouca gente conhece, mas é um serviço totalmente grátis. No Hospital Emílio Ribas de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar disso. É uma maravilha mesmo, porque aqui no Canadá existem as clínicas de vacina de viagem, mas é tudo paga e não é barato, não. Então, assim, o fato de ser de graça, eu acho uma baita uma vantagem. Tá vendo? E falam mal do Brasil, olha lá. Tá vendo como tem coisa boa? Tem sim. Bom, e seguro-saúde é o seguinte, a gente acabou fazendo um seguro-saúde de 20 dias, porque quando a gente acabou indo para a Europa, logo na saída, foi aquela época que o Brasil estava com bastante problema com a imigração com a Espanha, né? Não sei se vocês lembram. Ai, nem me fala. Então, tava barrando muito brasileiro na Espanha e tal, então a gente acabou optando por fazer o seguro-saúde para entrar na Espanha, né? No final, eles nem pediram o seguro-saúde, e depois disso a gente não fez mais seguro-saúde, né? Até porque, por 1 ano e meio, o seguro-saúde tem um custo relativamente alto. O que a gente recomenda, né, o melhor seguro-saúde para você é comer bem, descansar bem e praticar exercício, né? É isso. Exercício é o que não faltou lá. Eu imagino tanto que vocês deviam andar, né? Sim, a gente andava bastante, né? Tanto é que eu perdi 12 quilos na viagem, né? Nossa! Olha aí. Tem gente que engorda quando viaja, quer né? emagrecer. Quem quiser emagrecer, faz uma volta ao mundo. Já tomou o seu shake hoje? Ai, tem coisa melhor? Eu acho que é melhor que spa. Eu prefiro. Emagrecer viajando? Coisa boa, hein? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de emagrecer viajando. Durante os períodos que a gente estava em cidades, né? A gente visitava cidades, a gente praticamente não pegava ônibus ou metrô, nada disso.
E a gente achava que o interessante não era ir de um ponto a outro, né? Que no meio do caminho podem existir, né? E existem várias coisas que você pode encontrar, né? Tanto de lugares legais quanto de pessoas, né? Que você pode encontrar no meio do caminho. Acho que essa é a essência da viagem mesmo, né? A graça é o percurso, né? A graça é desbravar. Você falou sobre comer bem, né? Tem alguns lugares que a gente sabe que a água da torneira não é legal para beber. Vocês tinham esse tipo de dicas em alguns países onde vocês sabiam que era melhor não comer tal comida, ou não beber água da torneira, beber só água engarrafada? Teve algum lance desse, assim? Então, a gente é um pouco ponto fora da curva, né? Eu visitei 37 países, eu bebi água da torneira em todos, e não passei mal nenhum. Mas assim, tem alguns países que eu não recomendo, né? Tem pessoas que bebem e passam mal. Por exemplo, quando a gente tava na Zâmbia, né? Na África toda eu tava tomando água de torneira e um africano lá falou, não toma água da torneira aqui não, né? Porque nem eu que sou africano, mas não sou daqui, eu sou do Quênia, eu não tomo, né? Bom, então aqui eu não vou tomar, mas como é que eu faço? Eu tava viajando num caminhão, né? Ele pode tomar minha água aí que eu armazenei de outro lado do Quênia, você pode tomar a minha. Aí eu tomei a dele. Ele trouxe água do Quênia. Com relação à comida, é mais a parte de higiene mesmo, né? E de condimento, né? Então, alguns países, como por exemplo a Tailândia, eles usam muita pimenta. Então, no começo, pelo menos, tem que pegar leve aí pra não passar mal, né? Uhum. E comida indiana também, ela é muito condimentada, né? Então, às vezes, não é nem a falta de higiene que vai fazer você vai passar mal. É o próprio seu estômago, seu intestino, que não tá acostumado com aquela comida tão temperada daquele jeito. O excesso de pimenta, né? Muito cominho e curry, viu? Mas peraí, você falou de Tailândia, eu vi no blog de vocês, foi na Tailândia que batizaram a comida de vocês com algo bem impróprio? Foi no Camboja. Ah, foi no Camboja. Uma pizza. Conta essa história, Éder. Então, a gente estava lá no Camboja, eu e a Fabiana. A gente já tinha comido nesse lugar 2 vezes, né? Era a terceira vez que a gente tinha ido lá, né? A gente já estava há algum tempo no Sudeste Asiático, lá tinha pizza. A gente falou, vamos matar a vontade de comer pizza, né? Que geralmente tem lá, então a gente ia todo dia comer pizza. A gente até hoje não sabe o que aconteceu, qual era a intenção, né? Mas eu sei que assim, eu pedi para ele colocar fazer a pizza com massa grossa. Ele não entendeu, ou se ele estava mal intencionado, eu sei que veio com droga, né? Caramba. Será que era um código? Tipo, massa grossa significa colocar droga na pizza. Será que era um código no cardápio? Eu vou explicar. Bom, vamos lá. Então, aí veio com um monte de pontinho preto, que a gente achou que era pimenta, porque tudo vai pimenta lá, né? Bom, pimenta, vamos comer. Comemos. Ai, não acredito. E a gente saiu de lá e fomos pra pousada que a gente tava e a gente começou a passar mal, né? Viajar, né? Assim. Até alucinação. Tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Tô doidão. Então, a Fabiana foi tomar banho e eu fui assistir televisão. Eu falei, nossa, eu tomei 2 latinhas de cerveja e tô bebão. Ainda tomou cerveja. Aí ela saiu e ela não tinha bebido nada de álcool, né? Ela falou, tô passando mal, você também tá? Eu falei, tô também. Ela falou, então vamos descer e... Senão o pessoal vai encontrar a gente aqui daqui 3 dias fedendo já, né? Ai, que horror. Aí a gente desceu, nessa a gente já tava ruim, né? Eu falava com o cara da recepção em português, né? Nossa, passaram mal mesmo. O cara tava me olhando assim, a Fabiana, você tá falando em português, fala inglês com ele. Eu não sabia mais nem que língua eu tava falando, gente. Não sabia nem onde tava mais. Eles levaram a gente de tuk-tuk pro hospital. Uhum. O hospital era um hospital local, né? Apesar de ter hospitais internacionais na cidade, eles levaram a gente pro hospital local. Ninguém falava inglês, né? No caminho, a gente viajando total, né? A gente via as mesmas coisas. A gente via os países que a gente tinha visitado, né? A gente tava no Camboja, só que a gente via a Espanha, a França, Portugal, né? Que é totalmente diferente do Camboja. Gente, que loucura. Nossa. Bom, aí a gente chegou lá, eu já tinha percebido que era droga, né? Eu falei, bom, a gente vai ficar aqui à noite, então uma noite não muito legal, mas amanhã a gente deve estar bem. E a gente passou a noite no hospital, né? Sem tomar nada, né? Só dormiu lá. No outro dia a gente acordou já com, tipo, uma ressaca, mas já sem ter alucinação, sem nada. E aí a gente voltou pro hotel, passamos o dia inteiro no hotel, descansando e hidratando. E não sabe até hoje se eles colocaram droga
pra tentar roubar a gente entre o restaurante e o hotel, e a gente foi muito rápido, chegou no hotel antes de... Só que aí não fez efeito, ou pelo menos não fez efeito imediato, né? Deu tempo de vocês irem pro hotel. Ou se realmente foi isso, né? Porque no Camboja, no Laos, eles têm o que eles chamam de Happy Menu, né? Como? Happy Menu. Happy Menu. Happy Menu. É um McLanche feliz, né? Você quer o menu triste ou você quer o menu feliz, senhor? Qual é a vibe, senhor? Gente. E é exatamente isso. Eles colocam droga na comida, mas isso a pessoa sabe, né? É consciente. Pra pessoa já viajar mesmo, né? O inglês não é tão bom e dele pior ainda, e ele acabou entendendo que massa grossa era o Happy Menu e acabou colocando droga. A gente não sabe hoje se foi um erro de comunicação ou se ele tinha alguma intenção mesmo de assaltar a gente, roubar a gente. Vai ficar... Mas no final deu tudo certo, então. Vocês passaram essa noite psicodélica aí no hospital, mas depois deu tudo certo. Ficamos um pouco assustados durante um tempo, mas depois passou. Lógico, né? Mas vocês nem voltaram lá no cara, obviamente, né? Então... A Fabiana falou uma coisa que eu achei super engraçada, né? Porque a gente levou um pedaço de pizza pro hotel pra comer mais tarde, né? Aí ela falou assim, não, então vamos levar isso pra polícia, né? Falei, bom, só tem uma diferença, né? A gente aqui não tem FBI nem Estados Unidos, né? Aqui nós estamos no Camboja, né? Pra eles analisarem, né? O que tá na pizza. É verdade. Falei, capaz de a gente chegar lá e o cara ainda fala assim, come outro pedaço aí que você vai ter mais um barato. Ou do cara então dizer, me dá aqui esse negócio, vai estragar, rapaz. Vai desperdiçar pizza assim? Gente, eu tenho certeza que vocês devem ter, né? Dá pra escrever livro, né? Com o que vocês viveram nesse tempo, assim, né? Mas se a gente fosse falar tudo que vocês passaram, a gente ia ficar aqui, sei lá, quantas horas conversando, né? Mas você pode falar, assim, algumas das curiosidades, assim, coisas super estranhas ou engraçadas que aconteceram, assim, ao longo da viagem? Vamos lá. Imprevisto. Teve essa história aí, teve uma vez quando a gente tava no Egito, né? A gente resgatou um cara na rua. A gente já tinha viajado pela Tunísia e pelo Marrocos, que são países árabes, e depois de um tempo a gente foi pro Egito, né? E lá eles ficam muito em cima do turista, querendo vender coisa, querendo te vender tudo, vender souvenir. E a gente já tava bem acostumado, porque a gente já tinha passado por 2 outros países árabes, né? Uhum. Eles já nem lidavam muito com a gente, né? Eles começavam a conversar, a gente já não, e eles Vocês já sabiam como se livrar, né? E a gente sofreu bastante no começo nesses países, né? A gente, vamos ser legal com eles, vamos ser amistosos, conversava, e no final a gente só queria o dinheiro, nossa. Uhum. E a gente tava andando na rua, a gente encontrou um rapaz e 2 egípcios puxando ele, um por cada braço. E aí ele olhou assim pra gente com uma cara de coitado, né? Perguntou pra gente em inglês se a gente era turista, a gente falou que era, né? Ele falou, me ajuda aqui. Eu falei, mas de onde você é? Eu sou mexicano. Aí a gente começou a conversar espanhol. Aí ele falou, não, eu tô aqui faz uma semana, eu já comprei um monte de coisa que eu não queria comprar. Vocês dão risada. Eu já sofri um monte de pressão aqui e tal, eu só tô querendo procurar um hotel pra eu ficar aqui, esses caras estão querendo me levar pro hotel deles, eles ficam me puxando pelo braço. Meu Deus! É uma cilada, Bino, corre! É uma cilada, Bino. Eu tô assustado, né? Não sei o que lá, vocês podem me ajudar? Aí ele falou, não, a gente tá num hotel super legal, que foi uma indicação de um amigo nosso, né? Lá ninguém vai ficar fazendo pressão pra você comprar nada, o pessoal é super tranquilo, né? Pode pra lá, né? A gente falou, chama Pensão Roma, né? Você vai nessa rua aqui reta, anda 5 quarteirões, vira à esquerda, anda mais 3, né? Aí é só chegar lá e pronto, né? Aí ele olhou assim pra nossa cara com uma cara de coitado, me leva lá, vai, por favor. Eu já imagino um mexicano tonto, cheio das bugigangas, né, que ele comprou, assim, que obrigaram ele a comprar. Coitado. Fazer uma boa ação, né? Aí a gente falou, então tá, vem com a gente. Aí os egípcios começaram, não, esse cliente aqui é meu, isso aí não é justo não, ele é meu. Tá roubando meu cliente. Gente. Vai procurar o seu, não deixa esse cliente comigo. A partir de agora ele é cliente nosso, pode ir embora. Não, isso não é justo. Ele escolheu a gente, ele vai com a gente. Aí eles foram embora, a gente levou o mexicano lá. O mais engraçado foi quando a gente chegou lá, né? A mulher olhou assim pra gente, vocês estão levando a sério esse negócio de viver como os locais, né?
Pois é, né? Vocês estão até puxando gente pro nosso hotel, né? Ganhou até uma comissão, Você né? ganhou comissão, Ela falou assim, só que não vem não, que eu não vou pagar comissão nenhuma. Aí eu falei, não, a gente não quer comissão, não. Foi pela boa ação mesmo. Agora, outra coisa, né? Eu sei que deve ser uma pergunta difícil, mas tem como você falar o lugar que você mais gostou? É difícil mesmo. Eu sabia que essa pergunta ia ser difícil. O continente que a gente mais gostou é a África, né? A gente gostou bastante, a gente é apaixonado pela África. Uhum. Falar de países, né? Não dá pra eleger só um, né? Mas os que a gente elegeria, assim, seria Namíbia, que é na África, Tailândia, na Ásia, e Tanzânia, na África, também é bem legal. Namíbia, Tanzânia e Tailândia. Isso. E eu só fico pensando, assim, no dia que eu vou pra esses países. Eu vi que vocês foram pro Camboja, tem foto de vocês na frente lá daquele templo, né? Angkor Wat, né? Isso. Eu já tenho o sonho de conhecer aquele lugar há anos, assim. Vale a pena ir? Demais. Vale muito. E agora eu vou perguntar o contrário. Onde você se arrependeu de ir, assim? Onde você acha que não valeu a pena? Dinamarca. Julião acordou pra falar mal da Dinamarca. Até tem um post no blog sobre a Dinamarca, a gente fala um pouco, né? Eles pagam 50% do salário em impostos e eles acham que isso não é muito. Os pais, quando têm filhos, eles têm 2 anos de licença, né? Então, que pode ser dividido entre o pai e a mãe do jeito que eles quiserem. Então, pode ser 1 ano pro pai, 1 ano pra mãe, ou 1 ano e meio pra mãe. Olha! Então, é um país... Assim, sensacional. Em termos de qualidade de vida e IDH, top do top. Então valeu a pena conhecer o lugar. Mas um lugar que a gente ficou bastante decepcionado, assim, que esperava muito mais, e acho que isso está ligado muito à expectativa que é criada, né? Quando você cria uma expectativa, você acaba frustrando ela porque ela não é aquilo que você espera. Foi o Egito mesmo, né? Olha só. Olha. Então quando a gente chegou nas pirâmides, a gente achou uma coisa tão sem graça, sabe? Eu esperava as pirâmides assim, muito grandes, né? Não que elas não sejam, elas são grandes, mas eu esperava um negócio assim, assustadoramente grande, um monstro, né? Elas não são tão grandes, pelo menos pra mim, né? Na minha opinião. Outra coisa é que elas ficam na periferia do Cairo, né? Então elas não são aquele lugar mágico, você anda no deserto, chega nas pirâmides. Dentro do complexo das pirâmides tem muito lixo, muita garrafa plástica, é bem sujo assim, né? Então foi uma coisa assim, não que não tenha aproveitado nada do período que a gente ficou lá, mas a gente se pergunta, né? Como é que civilizações tão desenvolvidas no passado, como a civilização egípcia e a própria civilização grega, hoje são sociedades tão... em relação a outras, tão atrasadas, né? É verdade. O que aconteceu, né? Nesse meio tempo aí, né? Onde foi que a gente errou? Mas voltando agora pro lado bom, né? Dos países que vocês gostaram mais, né? Tanzânia e Namíbia. Vocês tinham sempre esse sonho de conhecer a África? O que surpreendeu vocês lá, assim? O porquê que vocês ficaram tão apaixonados pelo lugar? O legal da África é a beleza natural, né? Culturalmente, eles têm coisas ainda, mas devido à colonização, eles têm uma cultura muito ocidentalizada, vamos dizer assim. Raramente, assim, só se você for numa tribo mesmo, né? Nas cidades eles usam os mesmos tipos de roupas que a gente, eles acabam já, com raras exceções, comendo os mesmos tipos de comida que a gente come, frango, batata, né? O que surpreendeu a gente, né? Na verdade não foi uma surpresa, mas o que a gente gosta muito na África é a natureza mesmo, né? Você chegou a fazer um safari daqueles? Isso, fiz vários safaris. Ai, meu sonho também. Ver aqueles animais que a gente só vê em zoológicos soltos na natureza é demais, né? A gente teve sorte, eu acabei vendo um grupo de chitas caçando uma gazela, né? Durante um safari, que é aqueles comentários que você vê no National Geographic, eu vi ao vivo, né? E fora os safaris tem outras coisas também, tem praias maravilhosas, lindas, em Moçambique tem praias maravilhosas, Zanzibar, que é uma ilha que pertence à Tanzânia, tem uma das praias mais lindas que eu já fui na minha vida, os desertos da Namíbia, né, que eu citei na Namíbia, os desertos da Namíbia são inesquecíveis, né? Eu não sei, mas a gente tem uma fixação por deserto, talvez porque a gente não tem deserto no Brasil, né? Então a gente gosta muito de deserto, acha uma paisagem de deserto muito bonita, então é a natureza que atrai a gente na África, né? Agora, voltando à viagem, qual que era o ritmo, Éder? Assim, quanto tempo vocês passavam em cada lugar? Como que era o ritmo, assim? Vocês ficavam quantos dias em cada cidade, ou quanto tempo em cada país? Você se sentia um Jack Bauer, né, assim? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, eles não tinham tempo, né? Assim, era uma coisa mais aberta. Então, por isso que eu quero saber, né? Não tinha pressa, né? A gente nunca tinha feito essa viagem, né? Então a gente estava acostumado a fazer viagem
das férias, que é no máximo 30 dias aqui no Brasil, e que realmente, quando você sai em 30 dias, você quer conhecer tudo, né? Porque você só tem 30 dias, então vamos. E no começo a gente fez isso, né? Só que depois de um mês a gente estava esgotado, né? Você não consegue manter um ritmo de viagem desse, né? Então a gente percebeu que a gente tinha que dar uma diminuída no ritmo. Tempo a gente tinha de sobra, a gente não tinha dinheiro de sobra, mas tempo a gente tinha de sobra. Então a gente diminuiu bastante o ritmo e a gente tirava férias dentro das férias da viagem, né? Olha, Inception. From the director of 2 good Batman movies comes a film that will obliterate your eardrums with deafening horror noises. And a sidekick whose only job is to explain the plot. And yet even the characters in the movie can't figure out what's going on. A movie so complex, it requires intense concentration at every moment. A dreamland where you can think of literally any weapon. Mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. But for some reason only dream up small to medium-sized guns. Seriously, they couldn't dream up a tank or something? Starring Leonardo DiCaprio, the cast of The Dark Knight Rises. Inception. Inception. Então às vezes a gente chegava e falava, vamos encontrar uma praia bem bonita, bem legal, vamos ficar uma semana aqui. Ficava uma semana só de papo pro ar. Olha, eu acho que ninguém pensou nisso, né? Porque se você não fizer isso, não tem como. É muita informação ao mesmo tempo, você acaba pirando mesmo. Tem que dar uma parada mesmo. Dá uma parada, né? Toda vez que você troca de país, você acaba trocando de idioma, você troca o dinheiro, né? Uhum. Tem que aprender a lidar com os costumes dos locais, né? Por exemplo, nos países árabes, o homem não toca a mulher. Então não existe aperto de mão entre homem e mulher. É muita informação. É tudo. Quando você muda de país, tudo é novo. Tudo você tem que aprender. Então aqui vocês falaram aí, é muita informação para digerir. Se você mudar toda hora, tinha dia que até dava dor de cabeça à noite, tanta coisa que você tinha que processar. Mas tem compensação também, né? Fiquei 1 ano e meio sem celular, né? É ótimo ter essa sensação, né? Olha mesmo. É verdade. Não precisava, né? Porque vocês estavam sempre juntos, né? A sensação de você não ter nada no bolso que vai tocar ou que vai vibrar, que você tem que atender, é muito boa. Nenhuma obrigação, né? Como eu costumo dizer, tava 24 horas de almoço disponível, né? É, bom. Você não tira 2 horas de almoço, tinha 24 horas de almoço. Ô Éder, mas vocês tinham feito uma programação de 24 meses de viagem, né? E vocês acabaram voltando antes. O que foi que aconteceu? Conta pra gente. Não, então, a gente cansou mesmo, mas a gente não cansou de não ter celular, de não ter chefe, né? A gente cansou mesmo, né? Ficou com saudade de casa, né? Não é nem saudade, né? Porque depois de um tempo você não tem mais saudade, né? Você acostuma, né? A gente costuma dizer que o ser humano acostuma com tudo, até com esse tipo de viagem. A sua realidade era aquela, né? Isso, a minha rotina era essa agora, né? Era aquela. É. Então a gente cansou fisicamente mesmo, né? A gente já tava precisando, ou a gente voltava com o que a gente fez, ou a gente parava assim, uns 2, 3 meses pra ficar no mesmo lugar. 1 semana já não ia adiantar, né? Precisava descansar mais, né? A gente tava em Cuba, né? E a gente, nossos planos eram descer pela América Central até voltar ao Brasil. Só que Cuba é uma ilha e a gente só tem um meio de sair de lá, que é de avião, né? Podia tentar nadar até Miami. Tem gente que faz. Mas a passagem de avião de Cuba para Guatemala, que é do lado, era mais cara que a passagem de Cuba para o Brasil. A gente falou, vamos voltar, tá na época de voltar, vamos voltar. Já deu, né? E se a gente decidir também, a gente volta e se der na telha, a gente continua a viagem depois de 2 meses. Fica 2 meses no Brasil e depois volta a viajar, né? Mas aí pintou a proposta de emprego, eu já estava no Brasil mesmo e acabou a coisa que a gente voltou, acabou a viagem. Mas já tá lá engatilhada a programação pra segunda volta ao mundo? Como é que tá? Tá engatilhada. Não, a gente quer fazer sim. A gente quer não, a gente vai fazer, né? Eu tenho uma filha, né? A gente tem uma filha de 1 ano e meio, a gente quer ter outro filho e a gente quer fazer a viagem de volta ao mundo com a família inteira, né? Mas a gente quer esperar ela crescer um pouco mais, quando ela tiver por volta de uns 10 anos, ela vai entender melhor, vai aproveitar melhor, aí a gente vai fazer a viagem de volta ao mundo, segunda. Ó, tá vendo, Dimitri? Olha tá em só, tempo. Hein? A gente deu uma animada, agora animou isso. A gente tem o nosso filho tá com 2,5, vai. Quase, 2,5. Então, mas eu também acho que tem que esperar crescer um pouco mais, pra até ele aproveitar e lembrar, né? Sim, pra volta ao mundo sim, mas a gente não deixa de viajar. Ah, sim. Ô, Éder, e se você fizesse um outro planejamento de uma viagem como essa, o que você faria diferente? Talvez eu
descansasse esses 2 meses aí, não no Brasil, e continuasse a viagem. 1 ano e meio foi pouco, né? Hoje a gente vê isso, né? Na época a gente não percebeu, mas 1 ano e meio eu acho que foi pouco. E hoje, depois, você acaba conversando com outras pessoas, conhecendo mais gente que gosta disso. Na nossa wishlist lá, na nossa lista de desejos, apareceu um monte de lugar que a gente vai conhecer. Não dá pra fazer mais umas 2 voltas ao mundo. Vocês foram conhecendo países e querendo conhecer mais, né? Ah, não, com certeza. Acaba sendo um vício, né? Um vício bom, né? A gente conhecer lugares, culturas diferentes. Por isso que a gente viaja para esses lugares que as pessoas acham meio esquisitos, né? Que as pessoas chamam de exóticos, né? Eu acho essa palavra meio estranha, né? O que é exótico, né? Pra quem, né? Na visão de quem, né? E esse é um dos motivos que nos leva a querer tanto viajar, né? Para conhecer coisas diferentes do que a gente já conhece, né? Por isso, talvez, que a gente nunca foi para os Estados Unidos ainda, né? Nada contra, né? Eu falo, os Estados Unidos ele vai estar lá quando eu tiver 80 anos. Eu consegui ir pra lá, nunca fui pra Paris também. Então, quer dizer, também vai estar lá quando eu tiver 80 anos, vai ter lá os 85 estrelas, tudo bonitinho, né? Então, por isso que a gente viaja pra esses lugares que o pessoal chama de exótico. Costumes diferentes. Éder, essa nossa sessão sobre costumes diferentes, eu acho que você deve ter tanta coisa pra falar, né? Porque quando é um convidado que viajou pra um país, ele já traz alguma coisa diferente que tenha visto no país. Você viajou pra 37 países, né? Então eu queria que você puxasse aí, tentasse pegar algumas coisas, assim, alguns costumes locais, né? Totalmente diferentes do que a gente faz no Brasil e que tenham te surpreendido, ou, sei lá, chocado, alguma coisa assim. Você lembra de algumas coisas assim? Lembro sim. Por exemplo, nos países árabes, né? Eles usam a mão direita para comer e a mão esquerda para se limpar. Se limpam com a mão, não existe papel higiênico. Eles se limpam com a mão e com água, né? E teve até uma história engraçada, a gente estava no Marrocos e a gente estava num albergue e chegou 2 brasileiros. Eles pegaram um voo da França e foram direto pro Marrocos. Um deles foi pro banheiro para fazer o número 2. Chegou lá, não tinha papel. Ele voltou e falou com o cara que tomava conta do albergue. Falou assim, bom, não tem papel higiênico, né? Ah, é? Não tem mesmo, né? Aqui a gente não usa. Nossa, ele falou numa boa, assim. Falou assim, bom, mas eu uso, né? Falou assim, meu amigo, em Marrocos é um whey. E pôs a mãozinha esquerda assim na bunda, sabe? Que simpático, né, cara? Gente. Ai, meu Deus. Mas o que mais, Éder? O que mais você lembra? Lá nesses países também, eles têm muito aquela que a gente chama no Brasil, não sei se aí temos nome de privada turca, né? Que não tem vaso, né? Ah, privada turca. Agachada, né? É o buraco no chão, é isso? É isso. Tem 2 lugares pra você pôr os pés, né? Tem só a marquinha, assim, de onde você pisa e agacha. Segundo a minha esposa, né? Dependendo de onde você esteja, é melhor. Porque você não tem contato com o vaso, né? Porque geralmente esses lugares onde tem vaso, o vaso é muito sujo. Então é melhor não sentar. É melhor você fazer nessa privada turca aí. É verdade. Mas e eu acho que ela tá certa, porque, né, eu acho que a maioria das mulheres, quando vai em banheiro público, não encosta, né? É aquele malabarismo lá que você tem que fazer pra não encostar no vaso. Mas muito cuidado com a privada turca, gente, porque numa bacia que tiver solta é perigosíssimo, hein? Se cair lá dentro vai ficar igual o moleque do filme lá, Terceiro Milionário. Nossa, é mesmo? Que horror! Lembrei da cena agora. Só toma cuidado com o respingo nesse momento, né? Ai, Dimitri. Ai, que horror, gente. Vamos... Tá muito escatológico esse papo. Antes de dar descarga. Que descarga, né? Não tem. Mas algum costume, assim, estranho? Alguma coisa lá? Em muitos países, né? Infelizmente, a mulher ainda é vista como um ser inferior, um secundário dentro da sociedade, né? Isso não só em países árabes e muçulmanos, não. Quando a gente foi pra Rússia também, a gente via muita mulher com marcas de espancamento, olho roxo, esse tipo de coisa. Nossa, que triste. Outra coisa na Rússia que é bem diferente também, né? É que até 2011, se eu não me engano, cerveja não era álcool lá, né? Cerveja não é álcool, é refrigerante, né? Pra criança. Mas é isso mesmo, né? Era e é ainda, né? Porque passou a ser álcool desde 2011, 2012,
Mas é comum você ver adolescente indo pra escola tomando cerveja. Nossa, bota na lancheira, né? Caramba. E vodka também, assim, se bebe muita vodka lá, né? Então o grau de alcoolismo lá é bem alto. Que loucura. Outros costumes, por exemplo, na Tailândia também, é o país que tem mais cirurgia de mudança de sexo, né? E eles são um país, assim, gay friendly, né? Então tem muito turismo GLS lá, e os próprios locais lá que fazem muita cirurgia de mudança de sexo. E o que a gente achou bem legal lá é que o nome que eles dão lá é Lady Boy, pra quem faz essa cirurgia de sexo. Lady Boy? Que é o homem que virou mulher. Então é Lady Boy. É que nem no Se Beber Não Case, né? Tô fazendo propaganda aqui do filme, mas tem uma cena muito engraçada de um Lady Boy na Tailândia. Os Lady Boys lá, eles são totalmente inseridos na sociedade, né? Você pega um tour, o guia pode ser um Lady Boy. É uma pessoa que trabalha em qualquer lugar, né? Não é uma pessoa que, como aqui, por exemplo, no Brasil, que é bem segregado, né? Então, o gay, ele tem que ser ou cabeleireiro, ou maquiador, tem aqueles... não faz sentido nenhum. Então, e lá não, lá eles são totalmente inseridos na sociedade, então eles vivem como se fosse outra pessoa qualquer. Uhum. Fugindo do óbvio. Então, Éder, você lembra, assim, de algum lugar que não seja mesmo conhecido como destino turístico, que vocês tiveram, sei lá, de repente a sugestão de alguém, foram parar nesse lugar e ficaram maravilhados, assim, ficaram por lá? Você lembra de algum específico, assim? A África em geral, né, fora a África do Sul, que a gente costuma falar que a África do Sul não é África, né, são destinos não tão turísticos, né, mas dentro da África tem um destino que é bem pouco turístico, mas que é muito bonito, muito legal, que é Moçambique, né. Moçambique pra gente é um país mais fácil, porque eles falam português, né, então não tem a barreira do idioma. Uhum. E é um país com praias lindíssimas, né, praias maravilhosas, e que, infelizmente, né, por problemas né, de infraestrutura, de guerra civil que eles tiveram até bem pouco tempo, é um país pouco visitado, né, então a gente cruzou Moçambique de sul para o norte inteiro, são 3.000 quilômetros de costa, né, de praia, né, e a gente encontrava muito pouco turista, né, então é bom pelo lado turístico, né, e é bom também para quem quer viver essa aventura de estar inserido dentro de uma sociedade que você basicamente não encontra turistas, né. O lado, vamos dizer assim, não ruim, né, mas o lado desafiante é que a infraestrutura é precária, então é difícil viajar por lá, né? Então, assim, a gente costuma brincar, não é um país para quem é costume, né? Não é para quem, não é para quem tem que estar sempre fresquinho. Se você tiver que estar sempre fresquinho, é melhor não ir para lá. Mas era fácil você encontrar hotel, assim? Sim, na verdade é assim. Tem alguns lugares que são mais turísticos ao sul, né? No norte não tem muito turista, mas tem o viajante local, né? Tem pessoas que são de Moçambique, são moçambicanas, que se deslocam dentro do país, né? Não para fazer turismo, né? Mas para fazer negócio, ou para mil coisas, né? Então, existe uma infraestrutura básica para se deslocar, né? Você consegue deslocar, mas é difícil, as estradas são ruins, os ônibus são ruins, eles quebram muito, raras vezes você pega um ônibus que não vai quebrar. Nossa! E os ônibus param muito também, né? Como o país é um país muito agrário, né? Então, qualquer pessoa que estiver na estrada e der a mão, o ônibus vai parar para entrar, vai parar para descer, larga a galinha, pega a galinha, larga porco, pega porco. É meio surreal, né? Mas é isso que a gente gosta de conhecer, um lugar que é diferente do que a gente já conhece, né? Eu nunca tinha ouvido falar das praias de Moçambique, assim, nunca. Agora eu vou dar um Google, lógico, pra procurar e olhar. Um outro lugar que é bem fora do óbvio também, bem pouco visitado, que a gente gosta bastante também, é um lugar bem pertinho do Brasil aqui, né? É a Bolívia. A Bolívia é um país lindo, de natureza, né? Linda, né? Uma natureza exuberante, tem lugares maravilhosos e até acho que por isso mesmo, por ser tão pouco desenvolvido e ter tão pouco turista, é que a natureza é tão preservada lá, né? Então é um lugar também que eu indico para qualquer um conhecer esse país, que é um país que você não precisa gastar muito, porque é perto do Brasil, para quem está no Brasil, né? E também é um país baratíssimo, né? Um país que o custo para você viajar lá é baixíssimo. Carol já foi, né, Carol? Já fui, que eu já conheço Bolívia, e é bem isso mesmo. O pessoal também é super receptivo, é um pouco bagunçado, né, o centrão ali, mas quando você vai pros passeios mais ao norte, assim, subindo, tem uma vegetação linda, aquelas serras, aqueles canyons, é uma paisagem maravilhosa. E fica a dica aí pros brasileiros, ó, o Éder viajou o mundo inteiro e tá recomendando a Bolívia, que tá do lado do Brasil, então, ó,
Poslouchejte Terra Estrangeira. Qual que foi o saldo da viagem, né? Assim, o que você tirou de melhor, assim, né, da tua viagem? Então, não tem como você fazer uma viagem dessa e não voltar diferente, né? Isso é impossível. Eu vou ter uma pessoa, eu acredito, melhor, né? Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais paciente, muito mais flexível, né? Eu sou paciente porque eu tive que esperar um ônibus em Moçambique 27 horas. Nossa! A flexibilidade você aprende na marra também. Então, você chega no lugar, essa comida eu não gosto, essa comida eu não como. Bom, ou passa fome ou come. A gente se torna uma pessoa mais tolerante também, né? Porque eles conhecem tantas culturas diferentes, né? Então, o que eu te falei, a gente conhece lá na Tailândia, um Ladyboy, que está inserido na sociedade, que trabalha em qualquer lugar, que é tratado igualitariamente por toda a sociedade. Ou você vai para um país com uma cultura muçulmana, em que as mulheres estão relegadas a um segundo plano, mas é a cultura do país, você tem que respeitar. Lá mesmo eles não tomam álcool. Outra coisa que tem lá, os homens andam de mão dada, eles se tocam muito. Não que eles sejam gays, mas é o costume deles. Então você vê uma série de costumes tão diferentes dos seus que você passa a ser mais tolerante, ou seja, você encara aquilo como uma coisa, entre aspas, normal, né? Então você acaba se tornando um ser humano melhor, né? É isso que eu levo da minha viagem. Éder, eu queria agradecer aqui a tua presença, a tua disponibilidade para conversar com a gente, foi ótimo, adorei o papo, me deu mais inspiração, né, para tentar, né, fazer o nosso plano de viagem ao mundo sair do papel. Também agora eu sei onde procurar dicas, né, que é no site quatrocantosdomundo.wordpress.com, que é o blog da Fabiana e do Éder. Tem muita coisa lá, muita informação para quem quer planejar ou para quem, sei lá, tem curiosidade para saber como é que foi a viagem deles. Acessem, porque vale muito a pena. Eu fiquei me divertindo por um tempão no blog. E você quer deixar mais algum contato, Éder? Não, eu primeiro agradecer vocês, né? O bate-papo foi bem legal, como eu falei no começo, é legal porque a gente acaba relembrando a viagem, né? Matando um pouco da saudade. Gostei muito de estar com vocês também foram super receptivos. E o recado é esse mesmo, entrem lá no blog, a gente também tem uma página no Facebook, né? Pra quem não tem muita paciência de seguir o blog, entra lá no Facebook, a gente sempre publica os posts. E sigam a gente aí, deem sugestões, escrevam, falem que não gostou disso, gostou daquilo. Fiquem à vontade pra usar e abusar do blog. Legal, então a gente fica te aguardando aqui, quem sabe, depois da tua próxima viagem ao mundo, aí você volta pra contar mais novidade, ou qualquer outro país sobre o qual você queira falar também. Com tanto país no passaporte, com tanto carimbo no passaporte, o Éder pode voltar aqui pra falar de muitos lugares, né? Será um prazer voltar a falar com vocês, com certeza. Já são 51 países, né? Agora... Olha 51 ao todo, nossa. Um dia eu chego lá. Éder, brigadão, viu? Tá joia, obrigada mesmo. Obrigadão, viu? Éder. Obrigado. Beijo. E manda um abraço pra Fabiana também, na Xará. Tchau, um beijão. Até mais. Tchau, valeu, beijo. Eu só queria avisar também que o Júlio, ele não participou do programa porque ele tá dando volta ao mundo, viu? Então por isso ele não apareceu no programa. Ficou imaginando. Eu acho que a gente pode encerrar o programa dessa forma, porque o Júlio cochilou o programa inteiro. Acho que ele almoçou, bateu aquele banzo, ele cochilou.